Boa noite a todos. Queremos saudar a todos os irmãos, todas as irmãs, aos amigos, todos os nossos convidados e saudá-los com a graça, com a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. E queremos, nesse momento, convidar a todos para nós louvarmos e bendizermos ao Senhor nesse momento e prestarmos ao Senhor Deus o culto que só Ele é digno, só Ele é merecedor. Nesse momento, nós vamos fazer uma leitura bíblica e queremos convidar a você aí na sua casa, para você abrir a sua Bíblia, ou talvez acessar aí no seu equipamento digital, no seu celular, no seu tablet, a palavra de Deus, no Salmo de número 136. A palavra de Deus nos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, devemos louvar e bendizer ao Senhor, porque a sua misericórdia, ou seja, o seu amor profundo, o seu amor inabalável e invencível, dura para sempre. Então vamos louvar e exaltar, porque esse Deus misericordioso é um Deus santo, é um Deus bendito, que é digno de ser adorado. Vamos louvar a esse Deus nesse momento. Nós vamos cantar nesse momento 2 cânticos em sequência, Teu povo e Ele exaltado. Então, vamos louvar, fique em pé aí na sua casa, se você tem aí o seu violão, o seu teclado, seu acordeon, a sua flauta, vamos louvar ao Senhor nesse momento, todos juntos. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre
exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Glórias a Deus. Nesse momento nós vamos louvar e exaltar aquele que é o Rei das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. O apóstolo João, quando foi entregue a ele um livro todo selado e lacrado, ele chorou. Mas o Cordeiro de Deus disse: me dá esse livro, porque ao Cordeiro foi dado o poder e a autoridade para abrir os seus selos, porque ele é o Rei das nações, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor de toda a glória, o soberano da história. Então vamos louvar a esse Rei das nações, que é o Senhor Jesus.
ao Senhor. Ó Senhor, Tu és o Rei das nações. Tu és o Deus que deve ser exaltado acima de tudo, acima de todos. Tu és santo, bendito e digno de ser adorado. Ó Senhor, nós somos o Teu povo. Estamos reunidos, ó Deus, em vários lugares, em vários lares, espalhados, ó Deus, por onde quer que for. Mas somos o Teu povo, redimidos, porque fomos alcançados pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. E fomos resgatados e fomos salvos pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor. Fala ao nosso coração. Cura, Senhor, as feridas mais profundas da nossa alma. Fala, Senhor, profunda e poderosamente as nossas vidas. Que haja salvação, ó Deus, àqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Que haja restauração, ó Pai, nos corações daqueles que estão quebrados, que estão feridos e machucados. Que haja fortalecimento em nossa fé, Senhor, para que possamos, ó Deus, trilhar corajosamente os caminhos dessa vida, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso soberano. Tu és bendito, santo, eternamente. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Fala conosco, Senhor. Usa o mensageiro da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Maravilha, Deus é muito bom nós louvarmos o nome do Senhor, muito bom estarmos aqui mais uma vez. Eu queria te convidar, se você está conosco pela primeira vez ou ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Mas eu gostaria de fazer aqui um pedido especial nessa noite. Para que nós possamos começar a transmitir cultos ao vivo ou outras transmissões estratégicas sem necessário de um equipamento mais complexo, podendo fazer uso simplesmente do celular aqui no YouTube, nós precisamos ter aqui na nossa conta no YouTube mais de 1.000 inscritos. Hoje nós temos quase 600 inscritos. Esse pedido é simplesmente para que a gente possa dinamizar nossas transmissões e oferecer um conteúdo melhor e mais dinâmico, mais rápido. Então eu queria te pedir que se engajasse nessa causa e nos auxiliasse. Então, por exemplo, quantos celulares tem aí na sua casa? Se você puder, inclusive, esse celular que não está sendo usado aqui para você me ver, pegue os outros celulares da sua casa, pode ir lá agora, faz essa gentileza, faz esse favor para nós. Porque cada celular tem uma conta diferente. Então, por favor, abra aí o aplicativo do Google, do YouTube, jogue lá Ibisu-JF, clica no canal e aí vai aparecer escrito inscrever-se. E aí, por favor, faça essa gentileza. Sobretudo você que é membro da igreja, eu te convido até a pedir esse favor para os seus familiares, para os seus amigos, porque isso vai proporcionar para a gente oferecer um conteúdo mais fácil para você, mais dinâmico. Porque hoje a gente tem um esforço muito grande, porque a gente não consegue fazer uma transmissão online com um simples celular, uma transmissão ao vivo com um simples celular, por não termos esse número. Então eu queria te pedir essa ajuda, por favor, por gentileza. Não é uma questão de números, não é uma questão desnecessária, não é uma questão de vaidade de maneira nenhuma, é realmente para que a gente possa oferecer um conteúdo melhor e assim abençoar a sua vida, tá bom? Então, nos ajude nessa campanha para a gente bater essa meta. Queria também te convidar a nos acompanhar no Spotify, no Deezer, onde você pode ouvir pregações que estão sendo pregadas não só na quarentena, mas até mesmo antes desse momento. Nosso perfil no Instagram, IbisuJF, ali você tem, inclusive, todas as nossas programações, tudo que está acontecendo, todas as informações. Se você tem Instagram, siga o nosso perfil, tenho certeza que você vai ser beneficiado, tenho certeza que vai ser muito bom. E eu queria também, nesse momento, te convidar a estar atento às nossas programações. Nós estamos fazendo um curso de introdução à teologia sistemática às quartas, tem sido muito bom, muito precioso. O pastor Emerson deu uma aula fenomenal na última quarta-feira, inclusive você pode acessar e visualizar, se você não teve oportunidade de assistir ao vivo, e nessa quarta-feira nós teremos uma aula sobre
cristologia. Nós queremos responder perguntas como: quem é de fato Jesus? Jesus, ele era homem? Jesus, ele era divino? Jesus estava aqui numa forma totalmente corpórea? Todas essas questões relacionadas a Jesus, o que ele fez, o significado mais profundo da sua obra, nós vamos conversar nessa quarta-feira. Terá ali um pastor teólogo preparado para ensinar você. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. No sábado nós teremos uma live no perfil do Instagram dos Adolescentes Jovens da Igreja, relevantes.ibsu. É um perfil que, apesar de ser promovido pelos adolescentes jovens da nossa igreja, ele tem muitos conteúdos. Nós tivemos uma live muito interessante no dia de ontem, falando sobre o cristão e a política. Está disponível lá se você quiser assistir, inclusive. E você pode estar lá no sábado, porque nós teremos um convidado especial, o pastor Lucas Ramos, lá de Belo Horizonte, um pastor jovem, trazendo uma mensagem muito legal. Tenho certeza que vai ser muito edificante. Também quero te convidar a estar conosco no domingo pela manhã, às 10 horas. Nós temos escola bíblica para adolescentes e jovens nesse mesmo perfil que eu acabei de mencionar, e Ibsu JF para os adultos. E à noite estaremos aqui de novo, se Deus permitir. Essa é a nossa programação por enquanto, ainda totalmente online, esperando aí a melhor oportunidade e com muita cautela e sabedoria para termos a oportunidade de estarmos juntos novamente. Eu queria encorajar você a não deixar de viver a sua fé, a sua espiritualidade, as suas práticas cristãs de forma total e completa. A única coisa que nós estamos sendo privados é de estarmos reunidos presencialmente. No mais, você pode continuar orando, você pode continuar lendo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, você pode continuar crescendo. Na verdade, muitas pessoas têm até mais tempo agora, e você pode usar esse tempo para crescer na sua espiritualidade. E eu peço a você também, te encorajo a continuar contribuir com os seus dízimos, com a sua oferta. Nós temos os nossos desafios. Deus tem usado as suas vidas para que essa igreja continue honrando os seus compromissos, como o aluguel, os compromissos missionários, os investimentos, sustento de obreiros. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós queremos louvar, engrandecer, glorificar o nome de Jesus e encorajar você e dizer que certamente Deus, Ele vê a nossa fidelidade e o nosso esforço. Não há uma promessa de recompensa material, factual aqui na terra, mas certamente Deus vê e recompensa com toda sorte de bênçãos, que pode expressar de forma material ou ainda melhor, espiritual e ainda com apontamentos eternos. Então, encorajo você, aqui está a conta da igreja, seja fiel no seu dízimo, você que tem esse compromisso, e se você sente no coração nesse momento, você pode propor um valor para fazer uma oferta e adorar o Senhor também com seus bens materiais. E nesse momento, nós queremos orar não só pela sua vida material, emocional, temos um tempo de intercessão, mas com muito pesar, nós vamos hoje orar de uma forma especial por um casal muito querido. Queria chamar aqui o Eduardo e a Natane. Esse casal, meus irmãos, tenho certeza que todos vocês aqui que são membros da igreja conhecem, vocês que estão nos acompanhando e ainda não são membros da igreja, estão conhecendo hoje, vão ter oportunidade aqui de vê-los de uma forma muito, muito rápida, mas é um casal muito precioso, abundantes na obra do Senhor, fiéis, dispostos, que têm um coração de servo, sempre estavam aqui nos bastidores, ajudando ali no som, na projeção, que é um ministério extremamente vital para o funcionamento do culto, onde nós temos poucos voluntários e eles vão fazer muita falta para nós. Alguns irmãos já estão sabendo da ida deles para a cidade de Paracatu, outros estão sabendo agora, mas eu queria pedir que você estivesse orando comigo por eles agora nesse momento, para que Deus abençoe e prospere vocês na nova cidade. Graças a Deus, meus irmãos, eles não estão indo por motivo de escassez ou fragilidade. Graças a Deus, é uma possibilidade de emprego, é uma boa possibilidade. Deus abriu essa porta ali para os nossos irmãos, e a nossa oração
é que Deus abençoe vocês lá, que Deus prospere vocês lá, que lá vocês sejam mais abençoados do que foram aqui, que lá vocês encontrem uma igreja que possa abençoar a vida de vocês, um pastor que cuide de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ser bênçãos nessa igreja também, tá? A gente vai sentir falta, a gente vai sentir saudade. Você, membro da IBSU, eles ficam com a gente aqui na cidade mais 2 ou 3 semanas. Então, se você quer enviar um presentinho, enviar uma torta, enviar um mimo, ligar e despedir deles, é uma excelente oportunidade, tá bom? Vamos orar por eles então. Eu não vou aqui abraçar, porque temos aqui o protocolo do Covid, né? Então, vamos manter um pouquinho aqui a distância, mas vamos orar nessa noite. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. Senhor, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, Senhor, nós nos alegramos em Ti, nós glorificamos o Teu santo nome, nós engrandecemos a Tua grandeza e o Teu poder. E Deus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja, como o Senhor tem abençoado essa comunidade de fé, esse projeto do Senhor, Igreja Batista Sul. E eu Te louvo, Deus, pelo tempo que o Senhor nos abençoou com a vida desse casal. Eu Te glorifico, Senhor, porque aqui eles foram frutíferos, aqui eles foram um casal abençoador. Deus, aqui eles contribuíram com vida, Senhor, sempre presente nos grupos pequenos, ó Pai, encorajando pessoas, abençoando vidas. Eu Te louvo pela vida deles. E oro, Senhor, para que em nome de Jesus, essa nova etapa, essa nova fase, esse novo momento, essa porta que o Senhor abriu para eles, Deus, ali eles encontrem graça, ali eles encontrem a Tua bênção, que verdadeiramente eles sejam alegres, felizes e prósperos, Senhor, na nova cidade. Que em nome de Jesus, Senhor, proporcione para eles, Deus, uma igreja ainda mais abençoada que essa. Deus, que eles sejam a bênção ali e que eles também sejam edificados naquele local. Deus, guarda, livra de todo mal, abençoa, Deus, essa família, Deus. E oramos, Deus, por esses irmãos que estão em casa, esses amigos que estão conosco nessa noite. Deus, orando nesse momento, necessitado de um milagre, necessitado de uma cura, necessitado, Deus, de um livramento do Senhor. Deus, com a alma abatida, com a alma angustiada, ó Deus, manifesta graça, manifesta misericórdia. Deus, abençoa em nome de Jesus, que o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, seja grande na vida dessa pessoa e manifesto nessa hora e nesse momento, para que o Teu nome seja glorificado, Deus, para que a alegria dos Teus filhos seja completa. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esse que tem sido fiel no seu dízimo. Abençoa, Senhor, esse que se propôs a dar uma oferta. Multiplica os recursos, Senhor, e agracia o Teu povo pela fidelidade. Deus, continua a multiplicar os milagres financeiros que o Senhor tem realizado nessa casa. Nós precisamos da Tua mão, nós precisamos do Teu poder, Senhor. É em Ti que está colocada a nossa confiança. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, gente? Deus abençoe vocês, tá bom? Voltem para nos visitar, tá bom? Muito bem. Meus irmãos, nos últimos tempos, talvez na última década, nós temos visto uma crescente temática relacionada ao universo dos zumbis. É incrível isso, mas nós temos diversos filmes, séries, novelas abordando esse tema, que não é um tema inédito, não é um tema novo, mas na última década diversos filmes, diversas séries têm feito muito sucesso dentro desse universo. E é interessante que, se você jogar esse tema lá no Google, nós vamos encontrar algumas teorias que haverá um apocalipse zumbi. Teorias, vários sites, várias pessoas escrevendo vídeos dizendo que o mundo vai acabar em zumbis. O questionamento anterior era se o mundo acabaria em água de novo ou em fogo, como que seria. Agora já existe essa teoria do apocalipse zumbi, uma teoria escatológica, por mais pitoresca que pareça, muitas pessoas acreditam nisso. E está sendo muito bem nutrida pela internet. Agora, certamente, qualquer ideia de um fim dos tempos relacionado a zumbis não encontra apoio bíblico, isso é certo. Tampouco a possibilidade de zumbis no final dos tempos. A Bíblia não aponta nesse caminho, nessa direção. E talvez
Esse é o momento que você está aí perguntando, será que o pastor vai falar hoje de zumbis, de apocalipse zumbi? O que o pastor está falando, né? Perdeu a linha, né? Fiquem tranquilos, eu não me corrompi, nem fiquei louco. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Agora, eu estou falando desse tema porque quando eu li o texto bíblico que nós vamos conversar hoje, que eu vou pregar nessa noite, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa temática, e você vai entender o porquê dessa correlação, ainda que eu não vá pregar não exatamente sobre isso. Então, eu quero dar prosseguimento aqui à nossa leitura das cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que se encontram no livro de Apocalipse. Leremos hoje Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, se assim Deus permitir. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrutura dessa carta, você que tem nos acompanhado na exposição dessas 7 cartas, você já conhece. Nós temos aqui Jesus apresentando primeiramente o destinatário, que é o anjo da igreja de Sardes, ou seja, o pastor, o líder daquela igreja. Depois nós temos o remetente. Jesus se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e tem os 7 Espíritos de Deus. Logo em seguida ele faz uma denúncia, e no caso aqui uma denúncia muito grave. Depois ele faz um elogio, e caminhando para o final, ele traz um encorajamento para aquela igreja, e por fim, ele se despede, despedindo-se sempre da mesma maneira. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvidos espirituais, escute o que o Espírito Santo vai falar com a igreja, vai falar com você nessa noite. Esteja atento, Deus tem uma mensagem para você através da palavra dele. Olhando para o texto, nós olhamos aqui no verso 1, Jesus, como eu disse, se apresenta como esse que tem as 7 estrelas. Nós já vimos essa metáfora, é a terceira vez que ela aparece no livro de Apocalipse. As 7 estrelas representam os 7 pastores, os 7 líderes da igreja, das 7 igrejas. Aqui há um domínio de Jesus sobre os pastores, uma autoridade, uma soberania. Essa imagem de Jesus tendo na sua mão poderosa direita os pastores, mostra essa autoridade que os pastores têm, mas mostram também o controle que Deus tem dos pastores, mostrando sua soberania sobre a liderança da sua própria igreja. E Jesus também tem os 7 Espíritos de Deus. E certamente nós sabemos que Deus é triuno, é um Deus único, que existe uma essência única que subsiste em 3 formas: Pai, Filho e Espírito. Essa imagem dos 7 Espíritos de Deus aparece algumas vezes aqui no livro de Apocalipse, e não é literal, é uma imagem, é uma representação desse Deus, desse Espírito de Deus que é perfeito. O número 7 representa sempre perfeição ou totalidade, sobretudo em livros cheios de símbolos, como esse aqui que é o livro de Apocalipse. Então o número 7 no Apocalipse está relacionado à perfeição, à totalidade, à plenitude. Então, quando o texto bíblico fala dos 7 Espíritos de Deus, está fazendo uma alusão ao candelabro do Antigo Testamento, e a gente não tem tempo aqui para aprofundar, mas essa é a ideia de perfeição e plenitude do Espírito de Deus. Então, 7 aqui funciona quase como um adjetivo para o Espírito Santo. Então, esse Jesus que é santo, porque tem os 7 Espíritos de Deus, é perfeito e é soberano porque tem as 7 estrelas na sua mão. Esse Jesus, então, tem algo para dizer para aquela igreja e tem algo para dizer a nós. E ele afirma
o seguinte: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Jesus está dizendo: eu conheço vocês, povo de Deus que se encontra na cidade de Sardes. Eu conheço você, você que me escuta hoje. Jesus conhece você. Jesus é onisciente, ele tem todo o domínio, todo o poder, ele compreende e sabe, está acima da história, ele tem todo o conhecimento. A sua infinitude relacionada ao tempo nos mostra a sua onisciência. E esse Jesus que conhece tudo, conhece a sua vida, conhece todos os detalhes da sua caminhada e conhecia muito bem aquela igreja, como conhece a nossa comunidade de fé, a igreja que você faz parte. Ele está dizendo para aquela igreja algo muito sério. Jesus diz: vocês têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. Em outras palavras, eles eram um grupo de pessoas, era uma igreja hipócrita. Era uma igreja que tinha uma aparência na frente das pessoas como quem usa uma máscara, mas internamente estava afetada, estava destruída, estava decadente. Essa é a imagem do zumbi, que a gente começou falando, brincando. Essa é a imagem desse ser decadente, que parece estar vivo, mas na verdade já morreu. Que palavra triste, que o Senhor da igreja, que o dono da igreja, Jesus, coloca e compartilha com aqueles irmãos. O que Jesus, que conhece você, diria a respeito da sua vida? Será que essa seria a avaliação que Jesus teria da nossa própria igreja? Como está a sua vida? Você é alguém que tem fama de estar vivo, tem uma aparência externa, as pessoas acham você uma pessoa muito legal, maravilhosa, alegre, correta, íntegra, mas talvez na sua individualidade, no seu interior, quando você está onde ninguém está vendo você, quem é você? O que você faz quando ninguém está vendo você? E aí Jesus vai explicar por que eles têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. A gente trata disso daqui a pouco. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que aquela igreja tinha fama de estar viva, mas de fato ela estava morta, ela estava em decadência. Por quê? Porque as suas obras, as suas atividades, os seus esforços, o seu serviço, tudo aquilo que aquela igreja fazia não era totalmente íntegro. Aqui nós aprendemos que Jesus não quer simplesmente que nós façamos coisas para Ele, mas que nós façamos da forma que Ele determina que seja feito. Assim, a ética maquiavélica predominante no nosso tempo, que os fins justificam os meios, explicitamente é contradizida aqui por essa perspectiva, onde Jesus está criticando o fato daquelas obras não serem totalmente íntegras. Então parece que aquela igreja estava fazendo talvez o que era certo, mas da forma errada. Não é que ela não fazia, ela tinha fama de estar viva. A igreja de Sardes era conhecida como uma igreja ativa. As pessoas sabiam que existia uma igreja efetivamente na cidade de Sardes. E as pessoas achavam que aquela era uma boa igreja, composta por pessoas que aparentemente amavam Jesus. Só que Jesus, que conhece todas as coisas, sabia da decadência daquela igreja. E a igreja não é o prédio, são as pessoas. Então, em outras palavras, Jesus sabia da decadência das pessoas que compunham aquela igreja. Quando Jesus fala aqui de uma igreja que está morta, isso é uma metáfora. Espiritualmente, se é igreja, significa que espiritualmente está vivo. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o texto de Efésios, e Jesus nos vivificou. Nós nascemos de novo, nascemos agora do Espírito, como está lá em João 3.
Vivos espiritualmente, se você foi de fato vivificado pelo Espírito de Deus, você não morre mais, seu espírito não morre mais. Por isso, quando Jesus fala dessa igreja que está morta, é uma metáfora. Então, sempre que eu falo aqui dessa morte espiritual da igreja, eu quero que você entenda isso, que nós estamos falando dessa metáfora da decadência espiritual daquela comunidade. E era uma igreja decadente, porque faltava integridade nas suas atividades. Então, quando nós somos cristãos parcialmente, ou quando nós somos uma igreja até enquanto nos é conveniente, isso é um exemplo, na sua individualidade ou na nossa coletividade, do que é ser uma igreja que tem fama que vive, do que é ser uma pessoa que tem fama que vive, mas que está morta. Porque Jesus não está dizendo que aquela igreja estava morta porque ela estava em total e completo nível e profundo pecado. Não. Jesus fala, as suas obras não são íntegras. Então, se é esperado de nós como cristãos, que nós façamos A, B, C, D, e nós, ao invés de fazer tudo que nos é requisitado, a gente tira o A, e a gente fica só com B, C e D, isso mostra que a nossa obra, o nosso esforço, ele não é íntegro. A ideia de íntegro é a ideia de completude. Deus não quer que você sirva a Ele de qualquer maneira. Deus não quer que você sirva a Ele com o que resta da sua vida. Deus quer você por inteiro. Porque Jesus, quando Ele comprou um povo, Ele comprou um povo para si. A igreja pertence a Ele, de forma que Deus não se agrada das migalhas que são oferecidas. Deus não se agrada do restante, do que sobra. Ele comprou um povo para Ele. Pertencemos a Ele. Então Deus nos quer na integridade da nossa vida. Deus não quer simplesmente a igreja crescendo na terra. Ele quer uma igreja correta, santa, íntegra. Deus não quer simplesmente que você confesse o nome dele e crê em Jesus para ir para o céu. Ele quer que você viva piedosamente a fé que há em Cristo Jesus e todo o Evangelho. E aquela igreja, então, era uma igreja morta-viva, justamente pela sua falta de integralidade, completude no seu serviço ao Senhor. Infelizmente, meus irmãos, nós temos muitas igrejas dessa forma. E particularmente, falando aos membros da nossa comunidade em particular, eu acho que nós estamos em um processo de reforma e avivamento. Porque enquanto nós não formos efetivos na proclamação do Evangelho, que ainda nos falta muito, no discipulado, que ainda nos falta muito, quando a Bíblia nos requer o cumprimento de doutrinas bíblicas, como a disciplina, e por enquanto nós estamos ensinando, mas é algo que ainda não é praticado entre nós, porque isso não é o que o pastor impõe, mas é algo que a igreja compreende e deseja viver. Nos falta nesse sentido integridade. Então eu não me coloco aqui como alguém que faz parte de uma igreja plena e perfeita. Mas eu acho que ainda nos falta um caminho para que a gente possa completar tudo aquilo que Deus tem para nós, para que a gente possa agradar a Deus na nossa coletividade, enquanto igreja. E nós estamos caminhando para isso. E eu sei que os irmãos estão crescendo em Cristo, não porque eu estou aqui, estão crescendo em Cristo desde o dia que Cristo salvou vocês, estão crescendo em Cristo com os outros pastores que lideraram essa igreja. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma fazendo contraponto entre antes e depois. Nós estamos falando o que percebemos hoje, da nossa realidade presente. E você que me ouve, faz parte de outra igreja, talvez você está pensando na sua própria igreja local e percebe que essa é a realidade. É uma igreja bonita, tem placa, tem templos bonitos, tem holofote, tem luzes, tem câmeras, muitas máscaras. O show é completo. O teatro é melhor do que a tragédia e a comédia grega. Mas falta a integridade com o Senhor. Fazer de fato para Deus. E talvez você encontre a sua comunidade local como uma comunidade Sardes. É bonita, é grande.
tem fama que vive, mas espiritualmente está morta. E talvez você está ouvindo isso, e essa palavra, como uma espada afiada dos dois lados, está entrando, separando a sua alma do seu espírito, e você está se percebendo assim. Porque essa é a grande verdade na vida de muitos de nós. Fomos vivificados em Cristo, estamos plenos em Deus. E o tempo vai passando, a história vai se desenrolando, e infelizmente vai nos faltando aquela plenitude, completude no reino de Deus. E aquilo que nós fazíamos antes não é mais uma realidade, mas virou história. E é muito preocupante quando as suas grandes experiências com Deus estão somente no passado. É muito preocupante quando você não tem experiências com Deus hoje. É muito preocupante quando você não tem uma história de como você proclamou do amor de Jesus nas últimas semanas. É muito preocupante quando as suas grandes histórias com Deus estão num passado tão distante. Isso é uma evidência que está faltando a completude e a integridade, que você está talvez em decadência, como era a igreja de Sardes. E essa metáfora que Jesus usa, quando ele fala, vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos, é uma metáfora extremamente cirúrgica, muito perspicaz. Por quê? A cidade de Sardes fora uma cidade extremamente importante no passado anterior a esse passado que nós estamos trabalhando aqui quando Jesus envia essa carta. Mas nos tempos que Jesus envia essa carta, a cidade já era uma cidade decadente, era uma cidade que não tinha mais o glamour, a importância, a relevância que tivera séculos antes. Então havia nos cidadãos daquela cidade esse sentimento de que aquela cidade já tinha sido uma cidade importante, de que eles já tiveram seu lugar na história e eles não tinham mais. Então quando Jesus fala, olha, vocês da igreja são como a cidade de vocês, vocês estão em decadência. Eles sentem então aquele sentimento de vergonha, de insatisfação, de tristeza, enquanto cidadãos da cidade de Sardes, mas agora olhando para a sua própria realidade espiritual. E meus irmãos, sendo profeta por um minuto, nós estamos aqui na cidade de Juiz de Fora, que outrora era denominada a Manchester Mineira, fazendo uma comparação com a cidade inglesa, uma cidade que foi frequentada pela realeza, uma cidade importante na história, em decadência. Eu li hoje um trecho de uma biografia de uma missionária sueca, uma das fundadoras da Assembleia de Deus no Brasil. E o autor do texto estava mostrando como que diversos missionários suecos saíram no início do século XX para o mundo, e muitos vieram para o Brasil. E eles vieram para o Brasil por quê? Eles não queriam só pregar o evangelho, mas a condição de vida na Suécia era tão ruim que eles tentavam um caminho novo. E aí o autor diz que no início do século XX, o Brasil era um país mais rico do que a Suécia. E a gente não precisa dizer o que a Suécia é hoje e o que o Brasil se tornou. A grande verdade é que o Brasil está em decadência, não só nos últimos anos, mas de décadas. Porque estar aquém do nosso potencial e estar crescendo em um ritmo desacelerado, com momentos de regressão, é decadência. Então, a igreja evangélica brasileira é, com o perdão da palavra, mas muito precisa, uma vergonha, porque nós somos um país que precisa crescer muito, em vários aspectos. Assim como aquela igreja de Sardes entendeu bem, porque estava sentindo bem o que ocorria naquela cidade, essa é uma realidade muito próxima de nós também. A igreja evangélica brasileira está em decadência. O seu crescimento horizontal, crescendo em número de adeptos e agora já desacelerado,
de forma que não pode ser celebrado como na utopia anterior, não reflete o crescimento vertical que nós deveríamos estar tendo no nosso relacionamento com Deus. Ele é muito raso, ele é largo, esse é o nosso evangelicalismo, mas ele é baixo. Não tem profundidade, verticalidade no relacionamento com Deus, nem profundidade, nem verticalidade. A igreja de Sardes, uma igreja de mortos-vivos, de zumbis, infelizmente ainda vive. Mas Jesus não só apontou, e aqui o sermão começa a ficar mais interessante, a realidade terrível daquela comunidade. Então, se a sua igreja precisa de uma reforma, se a sua igreja precisa de um avivamento, se a sua igreja precisa de uma transformação, se a sua igreja precisa sair, superar essa condição decadente, se você individualmente está ouvindo essa mensagem e está dizendo, eu já fui um homem de Deus, eu já fui uma mulher de oração, eu falava de Jesus para as pessoas, e você sente que você está em decadência espiritual, Jesus tem uma palavra para transformar a sua vida nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus vai dizer. Deus vai dizer para você agora. Deus revelou na sua palavra. Não há revelação extrabíblica, está tudo aqui revelado. E Deus vai te mostrar como que você pode transformar. Como que você pode retomar a sua caminhada. Como que você pode superar essa condição de decadência. Então Jesus no verso 2, logo no início, ele diz o seguinte: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. E aí no verso... Aqui nesse verso, aqui nós temos um chamado de Deus para essa superação, um chamado de Jesus para essa transformação, para essa consolidação. Ele diz, olha, fique atento, fica vigilante. Tem algumas coisas que já morreram e outras coisas estão para morrer. Está determinado, porque esse é o ponto, meu irmão. Se você não ora mais, se você não lê a Bíblia mais, não pense que você vai manter a sua moralidade sem espiritualidade. A decadência está vindo, o pior está por vir. E eu não quero ser aqui profeta de maldição, pelo contrário, eu quero dizer para você o que Jesus disse. Olha, conserva o que você tem. Se você não está vivendo a completude da fé, do evangelho, do poder de Deus, infelizmente, mais coisas e mais mortes estão para vir. Mais perdas você terá na sua espiritualidade. Então Jesus, olha, fica vigilante, fica atento, perceba essa realidade de decadência e paralisa esse processo. Fica atento no que você já tem. E aí Jesus vai nos dar aqui agora 2 passos simples, nos mostrar um caminho em 2 vias, onde nós poderemos de uma forma muito clara, muito simples, ver como que nós podemos superar essa decadência. Ele vai dizer no verso 3, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Lembrar do que recebeu e ouviu não é essa carta. É uma referência a tudo que eles estavam aprendendo, tudo que eles receberam, tudo que eles ouviram. É uma referência óbvia ao Evangelho, a sã doutrina que eles ouviram, que eles aprenderam. Então, o caminho para a superação da condição decadente, de uma vida espiritual fria, de uma frieza no relacionamento com Deus, é primeiramente nós nos lembrarmos do que recebemos e ouvimos, ou seja, tudo que você tem recebido e ouvido, que é digno de ser lembrado e que é poderoso para te ajudar na superação dessa condição decadente, se resume à palavra de Deus. Se resume à Escritura. Naquele tempo a Escritura não estava completa, por isso certamente eu creio que Jesus não disse, se lembre ou se apegue à Escritura, mas ele lembra do que vocês ouviram, lembra do que vocês receberam, ou seja, do Evangelho. A fonte de avivamento espiritual não são técnicas emocionais de manipulação ou congressos promovidos por homens. A fonte de avivamento espiritual para você superar sua decadência é o retorno, é você se lembrar, você apegar-se, você conhecer a Escritura. Nós estamos num projeto maravilhoso de lermos a Bíblia toda esse ano. Nós temos disponibilizado vídeos de introdução que são como chaves para você entender livros da Bíblia que são realmente difíceis para um leitor inicial. Nós temos lives onde nós tiramos dúvidas a respeito dessas questões que surgem da leitura do livro. Infelizmente, poucas pessoas estão aproveitando. Mas nós vamos até o final, continuaremos gravando os livros e vamos deixar esse legado, essa oportunidade para quem quiser conhecer a palavra de Deus.
estamos oferecendo nas quartas-feiras o curso de teologia sistemática gratuitamente, enquanto outros estão pagando para receber. Meus irmãos, nós fomos chamados, nós estamos aqui nessa igreja enquanto pastores para ensinar a palavra de Deus, e nós estamos nos esmerando, nós estamos nos esforçando, nós estamos lendo, refletindo, investindo tempo, nós nos preparamos, nós nos entregamos, nós nos doamos completamente aos irmãos e a Deus, através do esforço de expor a palavra de Deus. Por favor, conheça a palavra de Deus, faça a sua parte, leia a sua Bíblia. Não simplesmente coloque a Bíblia para ouvir no carro, isso é muito bom, mas nós temos que examinar as Escrituras, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos memorizar a palavra de Deus. A Escritura é a fonte da sua transformação, da sua restauração, da sua superação. Se você for a um congresso, ou se você receber uma oração de alguém que está cheio do Espírito Santo, você vai ser como aquela brasa no final do churrasco, que já está ali quase apagada, e alguém vai e sopra, ou cai aquele resto daquele pingo da gordura da picanha, louvado seja Deus, e aí, pá, aquele negócio retoma. E depois de alguns segundos ela apaga. Isso é um congresso, isso é uma oração. Se você quer ter uma transformação real na sua vida, se você quer experimentar a espiritualidade, talvez como você nunca teve, você não quer só deixar a sua morte espiritual, sua decadência espiritual, mas você quer viver algo que você nunca viveu, se aprofunde no conhecimento da Escritura e da palavra de Deus, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus, é fonte de poder, de autoridade divina. Deus fala conosco. Algumas pessoas falam, poxa, Deus não tem falado comigo. Quanto tempo você tem lido a sua Bíblia? É a pergunta que eu faria a você. E digo mais, meus irmãos, C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele vai mostrar justamente, a gente estava ouvindo aqui uma resenha muito bem feita por um membro aqui da nossa igreja, nossa irmã Natália, e ela expondo isso, mostrando esse livro, expondo esse livro, inclusive estamos preparando aí para os adolescentes jovens da nossa igreja uma live sobre esse assunto, onde Satanás, ele tenta de todas as formas, isso fica evidente naquele livro, paralisar a vida espiritual, sobretudo os jovens, mas isso é uma realidade, meus irmãos, e é por isso que a Bíblia diz, não ignoreis os ardis do maligno, isso é uma realidade nas nossas vidas. Então é incrível como que o sono vem na hora de ler a Bíblia, mas ele não vem para você fazer qualquer outra coisa. É impressionante como na hora de ler a Bíblia tem alguma coisa impedindo, é realmente algo espiritual. É algo espiritual, os irmãos sabem que nós não somos místicos, mas é algo espiritual, porque a fonte, a poder e a restauração e transformação quando nós conhecemos a Escritura. Lembre-se do que vocês têm ouvido e recebido, e ele continua, depois disso, guarde e arrependa-se. Ou seja, coloque em prática, essa é a segunda via para você ter a superação da sua vida espiritual decadente, para você sofrer um avivamento, para você experimentar, sofrer não, experimentar, experienciar um avivamento, é você colocar em prática a palavra de Deus. Ele fala, Jesus diz para aquela igreja, guarda o que você tem, então o que você tem de bom, não deixa morrer. E comece a ler a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus, e aí tudo que precisa ser feito, vai ser feito. A integridade chega na sua plenitude, e aí nós não seremos vistos mais como uma igreja morta, mas como uma igreja mais do que viva, uma igreja relevante, uma igreja abundante, uma igreja horizontal, mas uma igreja também vertical, porque ela pratica a palavra de Deus. Essa é a disciplina espiritual que, se nós fizermos, nós cumpriremos todas as outras. Então o caminho para a sua superação dessa decadência espiritual, para uma igreja sofrer um avivamento, é o conhecimento e a prática da Escritura. Como, se não me engano, John Wesley disse, se você quer avivar uma igreja, acenda uma tocha no púlpito. E o fogo que vem do púlpito, meus irmãos, não é simplesmente na retórica, na oralidade, no emocionalismo, na programação neurolinguística. Está em um púlpito fiel à Escritura. É isso que a igreja brasileira precisa. É assim que Deus fez o avivamento da Reforma Protestante no século XVI, o retorno à Escritura. E no verso 3, depois que ele traz esse caminho para essa superação da decadência espiritual, ele diz, se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que virei contra você. Aqui Jesus traz uma exortação
dizendo de uma iminente disciplina que seria derramada sobre aquela igreja se ela não se arrependesse, se ela não começasse a conhecer e a praticar a Escritura, se ela permanecesse nessa condição de falta de integridade. Jesus vai dizer aqui que virá como um ladrão, que vem à noite e você está agora numa situação difícil. E você não sabe a hora que ele vem, e que Deus nos proteja de tamanha desgraça. Mas é aqui que nós sabemos que Deus, Ele está nos chamando ao arrependimento, Deus está nos dando oportunidade, Deus está falando conosco, e se nós não ouvirmos dessa forma, o Senhor terá que nos disciplinar. Isso, Ele vem como um ladrão na noite, trazendo juízo sobre uma igreja morta espiritualmente, como aquele homem que vai podar a árvore, podar os ramos para que ela cresça melhor. Então, isso é disciplina para os filhos e juízo contra o joio. A questão de ter uma vida espiritual ativa não é simplesmente uma opção. Ela é uma necessidade. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, todo aquele que pronuncia o nome do Senhor, que professa o nome do Senhor, aparte-se de toda iniquidade. Deus te comprou para você estar por inteiro. Por isso a sua espiritualidade mórbida não é aceita diante do Senhor. E nós não queremos a disciplina. É porque Ele nos ama muito que Ele nos disciplina, mas nós não queremos. Então vamos, meus irmãos, nos apegar, nos lembrar aquilo que nós temos recebido. E a metáfora que Jesus usa, que virá como um ladrão, ela é também uma metáfora que toca mais uma vez em um ponto muito sensível, porque a cidade de Sardes, ela ficava no alto de uma montanha, e no alto de uma montanha eles construíram uma fortaleza com muros extremamente altos. Era quase impossível tomar a cidade de Sardes. Sardes era conhecida como Sardes a inviolável. A cidade era conhecida como uma cidade inviolável, uma cidade que não poderia ser tomada. E por 2 vezes na história, Ciro da Pérsia, o personagem bíblico, inclusive, e histórico, naturalmente, e Etíoco, da Síria, foram os 2 imperadores que, séculos antes de Cristo, em momentos distintos, conseguiram tomar a cidade de Sardes. Uma história muito pitoresca, inclusive. Eles tinham sitiado a cidade à noite, estavam observando e não sabiam como poderiam tomar a cidade. Um soldado que estava fazendo uma vigília no alto do muro deixou um capacete cair. O capacete caiu fora da muralha. Esse soldado saiu por uma entrada secreta para pegar. Quando ele pegou, ele retornou pela mesma entrada secreta. E assim, tanto os persas como os sírios depois tomaram aquela cidade. E isso era uma marca, isso era uma mancha, isso era aquele nome que não era mencionado, isso era algo que não se falava. E Jesus vai dizer, olha, assim como a cidade de vocês foi tomada, e vocês achavam que isso nunca ia acontecer, porque Sardes é a cidade inviolável, assim como de repente a glória acabou, assim como de repente tudo sumiu, assim também, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, se vocês não vivenciarem de fato o Evangelho, a disciplina chegará quando vocês menos esperarem. E isso é para gerar em nós sim um temor de Deus. O nosso Deus é santo e nós precisamos de fato temê-lo. E o 4-6 ele termina com promessas maravilhosas. Mas graças a Deus já havia na igreja de Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Essa ideia, essa metáfora que agora em Cristo você tem novas vestes espirituais, a nudez do pecado, a vergonha do pecado, foi agora transformada por uma nova roupa. E quando nós pecamos, nós manchamos essa roupa, que pode ser lavada no sangue de Jesus, mas haviam pessoas que andavam em retidão, em santidade, e não contaminavam suas vestes na sua caminhada. Então uma grande promessa para ela, e é uma grande promessa para você que está me ouvindo. Essa não é a minha condição, você está me ouvindo e pensando, essa mensagem não é para mim, porque eu não estou nessa espiritualidade decadente. Sim, Jesus tem algo para falar com você nessa noite também, meu irmão.
bem-aventurado é você, minha irmã, que maravilha, olha o que Jesus diz para você, eles andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Jesus chama você de digno, digno de andar com Ele, caminhar com Ele, ter intimidade com Ele. Esse é o benefício de quem não se contamina no pecado. Você que tem sofrido, porque não tem contaminado as suas vestes com o pecado, esteja certo que a presença de Deus, o caminhar com Cristo, é um tesouro que Deus tem oferecido a você. A intimidade com Deus, a amizade com Deus é a maior glória que um ser humano pode ter, e ela é reservada para esses que não se contaminam, para esses que não estão mortos, mas um novo e vivo caminho foi aberto a todos nós, se vivemos de uma forma que agrada a Deus. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. No último dia, o Senhor não vai riscar o seu nome do livro da vida. A certeza de salvação para você que está perseverando em servir ao Senhor. Não que nós creamos em possibilidade de perda para aqueles que são verdadeiramente salvos. E há aqui uma ênfase nessa certeza de salvação em um momento belo. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Imagina o Senhor Jesus dizendo o seu nome em alta voz, diante dos anjos, diante do Deus Pai, mencionando você como um filho, como um cordeiro, como alguém que esteve vivo na sua peregrinação terrena e que não viveu uma espiritualidade decadente. Que honra, que glória! Como aquele aluno que espera um elogio do professor. É maravilhoso. Como aquele que é mencionado para receber uma homenagem. Imagina você ser chamado e o seu nome citado pelo próprio Senhor Jesus, por causa da sua fidelidade. Ah, meus irmãos, vale a pena lutar contra o pecado e não cair nas tentações do tempo presente, porque essa é a glória dos homens, o reconhecimento de Deus, que é reservado para aqueles que vivem uma espiritualidade viva. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos hoje, meus irmãos, como que muitos de nós e muitas igrejas estão mortas, metaforicamente falando, porque não vivem uma vida íntegra e não vivem a completude do Evangelho. Seja qual for a sua situação pessoal, ou seja qual for a igreja que você esteja inserido, a solução está em conhecer a Escritura e em praticar a Escritura, se arrependendo, deixando as obras velhas, deixando o pecado, mudando a mente e a atitude, não simplesmente tendo remorso depois de cometer o mesmo pecado, mas se arrependendo, praticando a Escritura. E aí vem uma exortação de Jesus te encorajando: seja fiel e serás beneficiado, será abençoado e serás honrado. Mas por outro lado ele diz que será necessário o juízo e a disciplina se não houver arrependimento. Jesus não quer ver a sua igreja de forma decadente. Jesus pagou um alto preço e nos deu acesso ao Espírito glorioso de Deus, para que a gente viva uma fé vibrante, uma fé gloriosa, uma fé ousada, corajosa. Oremos, expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o Evangelho com ousadia, com autoridade, recebemos dons espirituais, andamos com Deus, ouvimos Deus. Essa é a nossa porção, é isso que Ele tem para nós. Ele não quer uma igreja morta, Ele não quer você vivendo uma vida morta. Deus tem mais para você, e por isso que nós finalizamos aqui com promessas de encorajamento do próprio Senhor Jesus. Você, zumbizinho de Jesus, Jesus te ama demais para você ser um morto-vivo espiritual. Que Jesus abençoe a sua vida e que você, meu querido, se essa palavra te confrontou nessa noite, seja a noite da virada, a noite onde você vai superar essa condição espiritual decadente. Deus quer te dar o privilégio de caminhar com Ele. Que Jesus abençoe a sua semana, que Jesus abençoe as nossas vidas. Vamos orar nessa noite. Senhor,
Muito obrigado, porque há promessas para nós, de intimidade, de comunhão contigo, de caminhar com o Senhor, de ter o nosso nome proclamado pela sua boca gloriosa. Ó Deus, diante de anjos e diante do teu Pai, Senhor Jesus, que honra e que glória é reservada a nós. Portanto, Senhor, aviva a tua obra em nosso meio. Deus, aviva a tua igreja, enche-nos com teu Espírito Santo e enche, Deus, a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Coloca o desejo de ler a palavra, a ansiedade para falar contigo, Deus, a ânsia por estar com o Senhor, Deus, a força para abandonar o pecado, Deus, a ousadia para se arrepender, a humildade para chegar, Deus, com cara em terra, Deus, e pedir, clamar o perdão dos seus pecados. Ó Deus, ajuda meu irmão que vive uma espiritualidade mórbida, Senhor, a ser renovado, a ser avivado, a viver toda a vida e todo sonho, todo projeto que o Senhor tem para ele. Deus, que o diabo não encontre espaço na vida dessa pessoa e que o pecado não prevaleça sobre aquele que já foi, Senhor, salvo pelo poder de Jesus. Ó Deus, glorifica o teu nome na vida dessa pessoa, glorifica o teu nome na nossa igreja, glorifica o teu nome nessa pessoa que ora pela igreja que ela faz parte e está desesperada, não vê esperança. O Senhor pode fazer uma reforma, o Senhor pode fazer um avivamento. Deus, em nome de Jesus, opera, trabalha, traz vida ao que está morto, para a glória e honra do teu nome, Jesus, porque o teu nome vai ser mais glorificado e o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória quando a tua igreja, Senhor, viver integralmente o teu evangelho. Deus, vida, Senhor, sopra a vida, Senhor, sobre o teu povo. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão, que você tenha uma boa semana, uma semana cheia da vida de Deus. Em nome de Jesus, sem máscara, sem hipocrisia, sendo quem você é, filho e filha do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se essa palavra te abençoou, te impactou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Melhor do que isso, se você puder ligar, falar, pregue para alguém, fale de Jesus. Deus quer usar a sua vida, que Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa.